Paz e prosperidade para todos vocês. Mais uma vez, né, nós estamos aqui juntos. Eu agradeço a todos que se inscreveram no canal. Muito obrigado. Eu fico muito feliz que tenham se inscrito. Se inscrevam, compartilhem, porque o objetivo é alcançarmos mais pessoas e levarmos boas sementes do Evangelho de Cristo, né, e também da nossa vida social, para que possamos ter indicações de um novo caminho, né, de um novo destino. E eu agradeço muito, porque é um reconhecimento e também é uma forma que eu encontrei de agradecer, de gratidão a Deus por tudo que me tem sido feito na vida e por tudo que o Senhor me deu a oportunidade de passar. Então, muitas coisas boas virão. Esses 21 dias eu estarei trazendo os temas propostos pelo o Thiago Brunet, né? Mas futuramente, se Deus quiser, no canal eu estarei fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é levar a palavra de Deus de forma leve, aplicada ao âmbito social, né? Porque eu creio que é possível ser amigo de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, dessa trindade maravilhosa, e viver bem, né? Porque Jesus Cristo, ele veio nos ensinar a viver bem. Mas infelizmente a gente passa por fases na vida que nós precisamos dessa bateria de informações que nós estamos tendo agora para reencontrar o caminho do nosso destino e viver o nosso propósito. Então hoje nós vamos falar de ansiedade. Nada melhor para falar de ansiedade do que apóstolo Pedro, né? Então, carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu entendi que quem cuida de mim é o Senhor, as travas dos olhos caíram. E hoje eu vejo que nós precisamos uns dos outros, né? E que a companhia das pessoas nos faz muito bem. Porém, nós temos um Deus que cuida de nós com riquezas de detalhes. Então, quando o apóstolo Pedro nos convida a lançar sobre ele as nossas ansiedades, é porque o apóstolo Pedro entende que a ansiedade, esclarece nesse versículo, que a nossa ansiedade é um excesso de futuro. Quem cuida de nós no presente é o Senhor. E vai cuidar também no futuro, e é o mesmo que cuidou no passado. Então, quando você olha para trás, você vê que hoje nós temos ansiedades por preocupação com coisas que a gente acha que não vai dar certo, né? Por medo, talvez, e aí a gente lembra que 84% dos medos não irão acontecer, lembra disso? Então, vamos confiar e ter fé que esses 16% que nos resta é controlado pela nossa fé, porque 100% da nossa vida está nas mãos do Senhor. E é Ele quem cuida de nós. Então, a gente se preocupa muito com o futuro, e enquanto, na verdade, quando nós buscamos ao Senhor, desaparece toda a ansiedade. Eu vivia com ansiedades que há anos, que ao fazer o propósito de oração de 10 minutos em cima do tema e o jejum, que foi no 5º dia desse propósito, desse desafio, eu simplesmente, às vezes eu nem me lembro que eu tinha essa ansiedade. E olho assim para dentro de tudo que acontece e vejo um Deus grande que cuida com riqueza de detalhes. Às vezes Deus te dá muitas coisas que você precisa, às vezes Deus mantém muitas coisas que você precisa e às vezes Deus tira coisas que precisam ser tiradas. Mas é Ele quem faz tudo, né? Ele já nos dá um propósito pronto. A única coisa que nós precisamos é ter fé. Fé que tudo irá dar certo. Fé que Ele cuida com riqueza de detalhes. Então, quando a gente busca em pessoas o refúgio para os nossos problemas, o máximo que nós iremos conseguir é aumentar esses problemas mais ainda, né? Porque as pessoas vão nos ouvir, vão dar opinião,
vão contar as próprias experiências, e eu não vou dizer que as experiências das pessoas podem nos gerar os mesmos resultados. É possível, então compensa você ouvir. Porém, a nossa mente é fértil. Então, aquilo que você lê, aquilo que você vê e aquilo que você ouve vai contribuir para aquilo que você vai disseminar na sua mente. Então, que nós possamos buscar conhecimento de coisas que vai nos dar leveza e confiança, fé, que tudo irá dar certo, né? E quando a gente recebe a informação, a gente precisa filtrar, né? O que eu vou guardar? O que eu vou levar para a vida? O que eu vou deixar no meio do caminho? E o que eu não vou nem levar, né? Então, nós temos uma capacidade mental de controlar aquilo que entra na nossa mente. Porque pode até passar na nossa mente, mas não pode fazer morada no nosso coração. Então, o filtro daquilo que nós sentimos está na mente. E um dos exercícios que nós podemos fazer para eliminar a ansiedade, o primeiro deles é a oração. Orar e entregar para o Senhor todas as nossas ansiedades. Porque quando nós entregamos para Ele, nós começamos a ver com clareza os próximos passos a ser dados, né? Então, o primeiro é orar. O segundo é selecionar o que a gente vê e o que a gente escuta. Isso é sério, gente. Porque você vai ruminar, você vai ficar remoendo aquilo que você viu, ouviu ou escutou. Então, nós precisamos selecionar o que eu quero levar, o que eu quero deixar e o que eu vou guardar comigo. Terceiro, compartilhar com alguém que você tenha confiança. Porque quando você compartilha uma ansiedade com uma pessoa que você confia, uma pessoa de oração, uma pessoa de experiência, uma pessoa de visão, né? A partir desse momento, ela já reduz um pouco, né? Então, você entregou para Deus que tudo pode. Você orou, você selecionou e agora você compartilha com a pessoa da sua confiança, você tem um aliado para te ajudar a carregar, orar e solucionar essa ansiedade, né? E a ansiedade, de certa forma, ela bloqueia a nossa vida espiritual, porque a ansiedade denota a falta de fé em Deus, né? Se você for analisar bem, quando Jesus fala que ele cuida dos lírios, dos pássaros no campo e dos lírios no campo, ele está nos dizendo que é ele quem cuida de nós. Se ele se preocupa com os animais e com as plantas, por que ele deixaria nós, né? Sendo que nós fomos criados para um propósito, né? De salvação, de libertação, de cumprir, né? De fazer parte de um ritual celeste. Para quem conhece Bíblia sabe que nós temos um propósito celestial também, né? Eu tenho a minha fé, eu não prego religião, mas eu leio a Bíblia e prego Cristo, que é Cristo quem liberta, né? E é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Deus que está no controle de todas as coisas. Então eu falo que você fazer uma amizade com este Deus, essa trindade maravilhosa, é muito importante para a vida social, emocional, financeira, mental. É importante esse contexto. Então é isso que eu prego, né? Independente da minha religião, eu acredito que fé em Deus é a base para se vencer na vida e se alcançar qualquer propósito e sair de qualquer fosso, né? Eu costumo dizer que quando se está no fundo do poço, só existe uma saída, para cima. Não tem como você estar dentro de um poço e sair para os lados, a não ser que você esteja numa mineração, né? Mas fora isso, você está dentro de um poço, a única saída é para cima. E a Bíblia fala, eleva os meus olhos para o monte, que é de onde me virá o meu socorro. Para o alto, desculpa. Eleva os meus olhos para o alto, que é de onde me virá o meu socorro. Então, a fé, ela quebra um ciclo de incertezas e de tristezas. O ciclo da tristeza é um ciclo forte que se você não tiver fé, você não quebra. Por quê? A tristeza, ela sempre tem um motivo. Você está triste sempre por algum motivo. E esse motivo vai te desequilibrar, desequilibrar os seus hormônios, e você vai
parar de produzir alguns hormônios importantes. Inclusive, alguns estudos, vocês podem até pesquisar mais a fundo, declara que a depressão, ela é por falta da produção de alguns hormônios. Então, ou seja, o desequilíbrio mental, neural, ele nos prejudica. Então, a tristeza é uma das ações emocionais que nos desequilibra. Então, pesquisem mais a fundo sobre isso, porque não é o tema em questão, mas existe sim esse documentário de vários autores, inclusive, que eu já fiz pesquisa sobre isso, que a depressão e a ansiedade nos desequilibram, né? Então, foi um dos temas que a gente trouxe. Outra coisa que a tristeza traz e abre porta para o ataque espiritual. Então, gente, da mesma forma que a oração nos conecta a Deus, a ansiedade, a falta de fé, ela vai nos propiciar um ataque espiritual maligno. Por quê? O mundo espiritual é tão real quanto o material. Então, eu sempre associo a vida material à espiritual. E a vida espiritual existe dois lados, né? A fé em Deus e a fé nas incertezas aí malignas, né? Porque a nossa certeza está em Deus. A nossa esperança é o Senhor, né? Então, que nós possamos ter esperança e que esses desequilíbrios que a tristeza nos gera, que a ansiedade nos gera, não venham atrapalhar a nossa vida. Porque nós precisamos ser livres. Eu tenho falado isso nos últimos vídeos. O Senhor nos criou servos, porém livres. Nós somos livres para servir ao Senhor. Mas eu costumo dizer que quem não serve o Senhor por liberdade vai ser escravizado por Satanás sem a mínima vontade. Porque só existe dois senhores. Se você não serve a Deus, serve a quem? Se você não tem fé em Deus, vai ter fé em quê? Então, assim, não estou aqui fazendo apologia à religião, mas eu acredito no poder da fé. A fé que eu tive, a esperança que eu tive no Senhor, foi o que me ajudou a sair da depressão. E a depressão, o excesso de passado, mais a ansiedade, eu confesso para vocês que são dois gigantes quase que imbatíveis, sem a fé. Né? Porque a gente vicia na tristeza. Você vai aí deixando de produzir alguns hormônios e vai ficando viciado em ficar triste, né? Então eu tenho passado assim por momentos muito importantes na minha vida e eu tenho chorado muito porque eu tenho visto muito Deus e tem momentos que eu sofro aflição porque a liberdade, aquele momento ali que as correntes destravam, te dá aquela ansiedade para chorar, aquela vontade de chorar. Né? Então eu tenho chorado muito, porque eu tenho me esvaziado de mim para que o Senhor preencha o meu coração. Então, se você estiver sofrendo com ansiedade ou com depressão, use esses passos, ore ao Senhor, confie que Ele pode, entrega nas mãos dele, né? Seleciona o que você está vendo e o que você está escutando. Aquilo que você está escutando que te faz mal, evita o ambiente. Aquilo que você está vendo que te faz mal, evita. Por quê? Eu costumo dizer que aquilo que você vê é impossível desver. Eu ouvi isso de um mentor financeiro, que aquilo que você vê é impossível desver. E eu tenho acreditado muito nisso, né? Então você viu, não te agradou, você não vai esquecer que você viu. Mas se você deixar de frequentar o ambiente e se abrir a novos ambientes, você pode ver coisas melhores. Inclusive alcançar melhores resultados. Então, todas as vezes que nós buscamos a Deus a solução para as nossas ansiedades, essas ansiedades vão desaparecer. E eu falo isso baseado no estudo que o Tiago deu, na minha experiência de vida e nos últimos dias para o qual eu separei 10 minutos do meu dia para orar em favor de cada tema. Por isso eu estou trabalhando um tema por dia. Ore por cada tema, pelo menos 10 minutos ao dia. E jejue, consagre. Por quê? Faz uma diferença enorme e você vai estar trabalhando a mentalidade espiritual e se aproximando mais do Senhor. Então o exercício de hoje é: mentalize 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele
é quem tem cuidado de vós. Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Abraços, beijos, paz e prosperidade para todos vocês. E eu espero mais uma vez ter ajudado de alguma forma e me coloco à disposição para responder os comentários, para tirar dúvidas e quem sabe, né, poder lançar aí mais boas sementes. E eu espero que a vida emocional, espiritual, mental e financeira de vocês esteja sendo enriquecida pelas palavras que, por esse estudo maravilhoso que o Tiago tem dado e pelas palavras que eu tenho feito questão de tirar esse tempo e dedicar a vocês, porque dedicaram a mim, de graça receber e de graça dai, e é o meu prazer estar aqui. Fiquem em paz, até breve.